Então, você falou que foi um término de relacionamento que te despertou para algo a mais, né? E esse processo dessa caminhada, né, do Jornada da Calma, tudo, o que que você vem agregando? O que que você vem descobrindo ainda mais? Acho que eu descubro todos os dias alguma coisa. E principalmente descubro o que eu achei que eu já sabia. Não sei se isso acontece com você também. Acontece. E principalmente quando a gente tem gravado, né? O que a gente fala. De rever, Que de vamos repente passa revisitar. um ano e aí você tá numa situação e Sim. você se escuta falando alguma coisa que você fala, nossa, tem razão. Isso aqui que eu falei era isso que eu precisava aprender agora e que eu achei que eu já tinha aprendido, mas não tinha aprendido tanto. Uhum. Então, para mim foi tem sido, né, um processo de muita conexão com a minha espiritualidade, e eu acho que também isso é o mundo místico, né? Ele também já teve muitos preconceitos, muitas barreiras para você falar sobre isso. Então, de novo, parece que não era permitido falar sobre isso, até entender que tudo bem, que falar sobre espiritualidade não quer dizer que eu tô dizendo que tal religião é melhor do que tal religião, ou que você tem que seguir tal dogma ou não um outro. Não, tem muito menos a ver com isso e mais a ver com um lugar, para mim, de conexão com um sentimento de o que é o tamanho do humano, assim, sabe? E que tem um tamanho pequenininho que a gente tem, assim, que a gente fica se achando muito a última bolacha do Diante do pacote, todo, muito né? grande. Uhum. E, na verdade, a gente é pequeno. E aí, a gente é pequeno, às vezes, diante de uma cachoeira. E aí você fala, tudo bem, você não precisa acreditar em Deus, você não precisa acreditar em nenhuma das Buda, Jesus, sei lá, figuras incríveis que já passaram por aqui, não, mas se coloca diante de uma cachoeira e percebe qual que é o seu tamanho e qual que é o tamanho da natureza. Uhum. Ou se coloca diante de um altar e questiona no que você acredita, né? Aonde está a sua fé? Isso para mim tem sido sempre uma redescoberta. Mas, para mim, o que me acompanhou nessa jornada tem me acompanhado, né? Porque essa jornada continua. E que nunca mudou e que é um calmante para o meu coração que isso nunca tenha mudado, é a minha esperança nas pessoas. Porque todo o meu caminho de autoconhecimento, ele não foi um caminho sozinho. Ele sempre foi um caminho de professores, de colegas, de amigos, de pessoas que, de repente, estão no mesmo momento. E aí, nessa junção com alguém, eu consigo descobrir alguma coisa sobre mim e sobre o outro. Uhum. E sempre tem pessoas com quem a gente se conecta. Como a gente se conectou... A gente se conectou, é verdade. Da mesma forma, assim, sabe? E aí, de repente, eu aprendo uma coisa sobre mim que eu não sabia. E que eu aprendo porque eu te encontrei. Se eu não tivesse te encontrado, eu não teria aprendido. Então, isso para mim foi a única coisa que se manteve constante nesse processo todo, assim. Uma confiança de que se você tá aberto para o relacionamento, se você tá aberto para o encontro, se você tá disposto a se descobrir diferente do que você imaginava que você era também, todas essas relações humanas vão nos modificando. E isso é muito bonito, eu acho incrível, assim. E é uma beleza que eu vejo, assim, sabe? Na experiência humana, que ela é muito louca. Eu às vezes volto ali para as questões de criança e falo, cara, não faz sentido nada disso. É muito confusa essa experiência toda que a gente passa aqui no planeta Terra. Mas quando eu lembro que essa experiência é acompanhada, quando eu lembro que tem pessoas que se dispõem gratuitamente a fazer alguma coisa boa por outra pessoa. Ninguém precisava fazer nada bom por mim, mas as pessoas foram incríveis comigo na minha jornada, assim. Fizeram muitas coisas boas para mim. E eu acho que eu pude também fazer coisas boas para outras pessoas. Às vezes não para as mesmas pessoas que me ajudaram tanto, mas talvez eu tenha ajudado outras. E esse ciclo, essa conexão que vai se formando e se reformando toda vez, para mim isso tem a ver com um sentido da vida que se renova, assim, sabe? Nisso eu confio. E é engraçado você falar, porque hoje a gente vê tantos conteúdos, acho que nunca antes na história a gente falou tanto sobre autoconhecimento, né? E autodesenvolvimento também. E é muito engraçado porque a gente fala muito sobre o processo solitário do autoconhecimento,
né? Aquela coisa hoje, as redes sociais, elas falam muito sobre você entrar na sua caverna, ficar ali meio caverna de Platão, né? Se conhecendo. No tarô, a gente tem a carta do eremita, que é aquela coisa do, né? Estou aqui me iluminando. E você trouxe uma outra realidade, né? Como que, dentro das pessoas que você entrevista, das pessoas que você conhece, como que você enxerga como as pessoas estão? Elas estão realmente se buscando respostas mais sozinhas? Elas têm medo da solidão, dessa solitude ou não? Elas estão abertas? É difícil falar por todo mundo, assim, né? Não, dentro do que você... Não, e e eu acho que a gente... É complicado também escapar um pouco da nossa bolha, né? Eu acho que talvez a gente compartilhe Sim. a mesma bolha. Então, dentro das pessoas que eu converso no Jornada da Calma, tá todo mundo buscando, tá todo mundo querendo, tá todo mundo aberto. E são pessoas mais dispostas ao relacionamento, por exemplo. Uhum. Então, eu sinto que tem um caminho do compartilhar muito grande. Porque tem que estar, né? Para uma pessoa topar ser entrevistada ou entrevistar, você tem que estar disposto a essa relação de ensino-aprendizado a dois, né? Pelo menos. Mas isso acho que é uma bolha. Eu sinto que esse movimento de entrar na caverna, que muitas vezes eu neguei ele também, e tive que ouvir de alguns sábios que eu cruzei no meio do caminho, que também tinham uma sombra minha aí, sabe? Também tem Uma fuga. Uma fuga, uma recusa em fazer, em entender que a gente dá os nossos passos.